Começamos. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Mas ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, e 7 anos a fartura. E ajuntem os ministradores toda a colheita dos bons anos de verão, e recolhem cereais debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem, todos juntos. Mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Irmãos, nós não temos como agradecer ao Senhor de todas as bênçãos que Ele tem derramado nesta conferência. As ricas experiências, palavras extraídas pelo irmão Dong através da vida de José. Todos, acredito que todos nós somos muito comovidos e profundamente tocados pelas palavras extraídas. E nós vimos que o Senhor quer alcançar as pessoas aqui na terra, e nós temos a comissão de pregar este evangelho do reino a toda a terra habitada. E a nossa missão é de levar todos os filhos de Deus para reinar no mundo que há de vir. Portanto, nosso negócio é lidar com pessoas. Pessoas não são objetos inanimados. Pessoas têm sentimentos. Pessoas têm emoções. Entre homens há problema de ressentimentos, de sentimento de vingança ou de amor. Então, graças a Deus, nós pudemos desfrutar da vida de José todas essas situações. O irmão Dong nos disse que no passado nós vivíamos a vida da igreja um tanto sem emoção. Nós éramos muito pautados pela razão, e nós éramos muito sérios. Claro, até hoje somos sérios para com as coisas de Deus, para com a missão que o Senhor nos deu, o propósito de Deus. Somos muito sérios. Todavia, irmãos, nós somos sérios a ponto de fazermos tudo de uma forma muito de cara fechada. Mas nós temos que saber que as pessoas são seres humanos, têm sentimentos, têm emoções, e graças a Deus que o irmão Dong nos ajudou, irmãos, a humanizar a nossa vida da igreja. Ao olharmos uns para os outros, saber que cada um tem uma carência diferente, cada um tem um passado diferente, cada um tem as suas emoções diferentes, e nós estamos aqui, irmãos, para cuidar de toda sorte de pessoas. Assim como José, na prisão, ele teve de ajudar pessoas, certamente das mais difíceis dessa terra. Certamente foi muito difícil, e ele não usou os métodos convencionais de castigo, de solitária, de isolamento, de punição.
certamente José usou, pela sabedoria de Deus, como ajudar cada pessoa ali dentro daquela prisão, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Irmãos, era uma tarefa muito difícil de lidar com presos, mas o Senhor deu muita sabedoria, ao ponto, irmãos, do carcereiro entregar para José a gestão da prisão. Irmãos, isso tudo é para nós aprendermos a lidar com pessoas, a lidar com irmãos, a lidar com pessoas que o Senhor manda para a vida da igreja, pessoas de naturezas diferentes, passados diferentes, origens diferentes, culturas diferentes, não é? E nós conseguimos ajudar cada um de acordo com a necessidade deles. Eu acredito, irmãos, que na gestão de José, ele acabou incluindo muitos presos na sua administração. Eu chamo isso de inclusão. Saber explorar a parte melhor de cada pessoa para usá-la na administração, assim também na igreja. A gente conseguir extrair o melhor dos irmãos, o melhor das pessoas, para administrar melhor as coisas de Deus. E também o irmão Dong enfatizou essa manhã a parte de sentimentos. Imagina só, José foi lançado numa cisterna. Na verdade, antes de ser lançado na cisterna, alguns de seus irmãos queriam matá-lo por ódio, inveja, mas pela misericórdia de Deus e pela intervenção de Rúben, ele não foi morto, foi lançado na cisterna. Como Esdras falou ontem à noite, provavelmente Rúben tinha a intenção de depois soltá-lo, mas quando vieram os mercadores ismaelitas indo para o Egito, Judá teve a ideia de vendê-lo. Irmãos, José, imagina o sentimento de José naquela situação, grande risco de ser morto, e grande risco de ser lançado e deixado na cisterna para morrer de fome e morrer de sede, e grande risco de ser ali morto no meio do deserto com o sol a pino. Imagina o sentimento, o ressentimento de José com relação aos seus irmãos. E depois de toda essa história, José se tornou governador do Egito. E os seus irmãos, sob mando de seu pai, foram pedir mantimentos no Egito, e caiu nas mãos de José. Chegou a hora da vingança, chegou a hora de acerto de contas, mas José, graças a Deus, era um homem que era regido pelo Espírito de Deus. Irmãos, o amor de Deus saturou aquela pessoa. Assim como, irmãos, o Senhor está fazendo esse trabalho em nós. Quando amamos o Senhor, Deus é amor. O amor de Deus está sendo infundido para cada um de nós. Esse amor transborda no nosso relacionamento, no nosso tratamento com os nossos seres semelhantes. Ó Senhor Jesus, o quanto precisamos disso. Aquele dia, pedi para passar aquele gráfico, o ministério do Velho Testamento e o ministério a economia de Deus do Velho Testamento e a economia de Deus do Novo Testamento. A economia de Deus do Velho Testamento precisava passar pelo Espírito para se transformar a realidade da economia de Deus do Novo Testamento. Irmãos, toda essa história de José, hoje, é possível ser realidade na nossa vida,
é possível ser realidade na nossa vida da igreja. É ou não é? Qual é o segredo? É fazer tudo isso passar pelo Espírito da realidade. Irmãos, se nós aprendemos a viver no Espírito, tudo isso que nós vimos no Antigo Testamento é possível também acontecer na nossa vida por meio do Espírito. Senhor Jesus, é possível você ser José ou não? É possível eu ser José. Por quê? Pelo Espírito. O Espírito da realidade hoje está dentro do nosso espírito. Por isso, o Novo Testamento é para ser vivido no Espírito. Muito bem. José, quando interpretou o sonho, essa parte que nós demos nos versículos de hoje, interpretou o sonho e disse a Faraó, entregou a dica de administração para Faraó. Disse no versículo 33 de Gênesis 41: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Irmãos, isso é ter pessoa certa. Você é a pessoa certa para administrar as coisas de Deus? Deus está tornando você uma pessoa certa. Ponha administrador sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Então tem um administrador e tem os administradores. Esse administrador não consegue fazer tudo sozinho, precisa de administradores. Assim como Moisés liderando 2 milhões de pessoas do povo de Israel a sair do Egito andando pelo deserto, ele sozinho não ia conseguir administrar aquele povo. O seu sogro Jetro lhe disse: que é isso que está fazendo? Desde manhã até a noite o povo vem te consultar sobre todas as coisas para julgamento. Não é bom isso. Ponha chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Assim eles administrarão, julgarão essas causas menores, e causas maiores virão a ti. Irmãos, essa é a melhor forma de administrar as coisas de Deus. Portanto, irmãos, não seja um concentrador na igreja. Você precisa de pessoas para ajudar você a administrar. Ponha administrador e ponha administradores. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Quer dizer, enquanto moderna, armazenar alimentos. Como guardar o alimento por 7 anos sem se estragar? Qual é a umidade necessária para que não apodreça? Qual é a técnica de armazenagem? Precisa construir armazéns, precisa ver como se leva, como se faz o transporte, a logística de todos os produtos da terra. Irmão, tudo isso exige bons administradores, não é? E depois virão 7 anos magros. Como abastecer? O abastecimento
é outro problema. Como fazer chegar nas mãos de quem precisa? Irmãos, esta noite eu quero falar esse assunto com vocês. Primeiro, o Senhor está trabalhando na nossa pessoa, tornando-nos, irmãos, mais humanos, tornando-nos pessoas mais compreensivas. Nós éramos pessoas duras, nós éramos pessoas frias, pessoas que estavam pouco ligando com o sentimento dos irmãos, das pessoas. Mas graças a Deus, o amor de Deus está trabalhando em nós, e o Senhor está fazendo de nós pessoas como José, pessoas que choram com os que choram, se alegram com os que se alegram. Não é mesmo, irmãos? O Senhor está trabalhando em nós. Senhor Jesus. O Ami às vezes reclama que eu sou sério demais, carrancudo demais, mas o Senhor está trabalhando em mim, né? Tornando cada um de nós mais maduros, mais humanos, mais compreensivos. A empatia é necessária no cuidado às pessoas, e a empatia significa você saber se colocar no lugar do outro. No lugar do outro, como essa outra pessoa está sentindo? Qual é o passado dessa outra pessoa, não é? O que ele está precisando? Quais são as suas emoções? Quais são os seus problemas? Qual a crise que ele está passando, os conflitos do seu coração? Às vezes você, por não entender, você acaba entendendo mal e não consegue ajudar a pessoa. Hoje, irmãos, na administração moderna, até nas coisas do mundo, quem trabalha na área comercial não é meramente lidar com técnica de vendas. Hoje está se pensando em ter pessoas, vendedores, que saibam se colocar no lugar das pessoas. O que a pessoa precisa? Qual é a carência da pessoa? O que essa pessoa, realmente precisa para atender aquela sua necessidade? Então, uma pessoa que tem maior empatia tem mais sucesso também na área comercial. Irmãos, isso na igreja também tem que ser assim. Nós precisamos, irmão, ter empatia com as pessoas. Precisamos saber o que as pessoas estão pensando. Precisamos saber o que as pessoas estão passando, entender a sua situação, entender os seus conflitos e saber o que ela precisa. Ela precisa de Deus, ela precisa da palavra de Deus, às vezes uma palavra específica, não é isso? Um consolo, uma ajuda, um encorajamento, uma forma de como ajudá-la a viver no Espírito, como desfrutar ela mesma de toda a provisão que Deus tem e que já está dentro dela. Ó Senhor Jesus. Isso tudo dito, irmãos, José precisava. José sugeriu a Faraó de estabelecer esses administradores. Isso aqui está no versículo 35. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Difícil fazer isso. Falar é fácil, escrever essa frase, esse versículo foi fácil, mas, irmãos, requer uma logística muito grande, uma gigantesca. Aí o versículo 36, não é só guardar, agora nos 7 anos seguintes há necessidade de abastecer toda a terra. Diz assim: assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome.
Como abastecer? Como distribuir? Irmãos, a economia de Deus, irmão Dong disse logo para nós, é o plano de Deus em distribuir as riquezas de Deus. Você e eu somos esses administradores para abastecer toda a terra. É vida para todos. E você sabe como abastecer? Você sabe como distribuir? Você sabe a logística? Como conseguimos fazer isso? Agora, irmãos, eu vou lidar um pouco com o assunto administrativo nosso. Vamos entrar um pouco no assunto administrativo? Vamos tratar de como conseguimos levar esse mantimento para toda a terra. Como abastecer a toda a terra. Irmãos, todo negócio, para dar certo hoje, precisa se preocupar em 3 itens, 3 P's. É o produto, pessoas e processo. Produto, graças a Deus, nós temos. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu digo isso debaixo do temor e tremor de Deus. Pela misericórdia de Deus, o Senhor não nos tem abandonado com a sua palavra. O Senhor tem nos suprido ao longo desses anos e não tem cessado entre nós a sua palavra. Você reconhece isso? Porque não só nós, mas muitos da liderança do cristianismo reconhecem. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas isso depende de Deus ter a misericórdia. E Deus nos escolheu para dar a palavra. O produto nós temos. Mas será que nós temos tudo? Só produto? Não. O produto requer que o Senhor tenha pessoas para fazer isso. Tenha Josés para fazer a distribuição. Você está sendo aperfeiçoado por Deus para ser o Josés de hoje. Deus quer usar você para abastecer a sua região, abastecer pessoas famintas, está sem alimento. Irmãos, nós vimos, não são poucas situações em que nós vemos muitos grupos cristãos, filhos de Deus, nas suas células, eles têm se multiplicado através de muito empenho, muito trabalho, todavia, lhes falta o mantimento, alimento. Amam ao Senhor, eles pregam o Evangelho, mas para manter os seus grupos, irmãos, não tem alimento. E precisa, irmãos, precisa de você para abastecê-los. Você precisa abastecer. Tantas pessoas à nossa volta estão precisando de alimento. Irmãos, e nós temos alimento na mão. O que você faz com esse alimento? Se você não distribui, apodrece. Se você não distribui, fica parado no estoque e um dia fica imprestável. Não é mesmo, irmãos? Nós precisamos então aprender a distribuir, aprender a abastecer toda a terra. Porque se nós não formos fiéis nisso, Deus vai passar a guarda da comida para outro povo. E eu não quero que Deus passe para outro povo. Eu já tenho passei já da metade da década de 60 anos e pouco a pouco me aproximando para 70. Posso não aparentar, mas a idade está chegando. E ninguém sabe, irmãos, quanto tempo vai viver. Se vier
uma doença inesperada, posso durar mais alguns meses, 1 ano, 2 anos, ninguém sabe, não é mesmo, irmãos? Ninguém sabe. E quando muito, mais alguns anos. Se os tiver misericórdia para viver como o irmão Dong viveu, talvez mais 30 anos. Mas, irmãos, não tenho mais idade para ficar aqui brincando. Quando o Senhor voltar, eu não quero dizer para o Senhor: Senhor, o que eu fiz? Eu fui fiel em abastecer a terra com esse mantimento todo que o Senhor entregou na minha mão, na sua mão? Será que nós fomos fiéis? Será que você aguenta esse tipo de exame quando o Senhor voltar a perguntar para você: você fez realmente a sua parte? Eu entreguei para você mantimento para suprir toda a terra. Vocês conseguiram montar logística para chegar a toda a terra? Não conseguimos. No máximo no meu grupo familiar, nos irmãos onde eu reúno. Irmãos, o Senhor vai cobrar de nós. É por isso, irmãos, eu estou falando nessa noite esse assunto que é muito sério. Nós vamos ter que acertar as contas com o Senhor. Nós precisamos de pessoas sendo treinadas, aperfeiçoadas para isso. E agora nós também precisamos de processo. Qual é o processo? Fazer com que esse mantimento todo, essa palavra toda, chegue nas mãos das pessoas. E o Senhor, para facilitar nesses anos todos o ministério do irmão Dong, já nos entregou a editora Árvore da Vida. Graças a Deus. Nós temos uma editora, irmãos, que publica livros maravilhosos, com as palavras maravilhosas do ministério do Espírito e da vida. É maravilhoso. Vamos bater as palmas para a editora. O Senhor nos deu essa ferramenta. Nós temos os comportores. Aleluia! Bater as palmas para os comportores. Nós temos os CIAPs. Nós temos os Bucafés. O Bucafé não pode morrer. Bucafé é um encargo de Deus para pregar o evangelho do reino, seja em forma de Bucafé comunidade, Bucafé caseiro, espaço Bucafé ou Bucafé cafeteria. Senhor Jesus, ainda mais o Senhor nos deu o instituto com as suas mídias para alcançar nos lugares onde nós não conseguimos alcançar, não é? Aí nós temos outras coisas como Jornal Árvore da Vida, nós temos um alimento diário, tem mais o quê? Hein? Nós temos a Estância, esse lugar maravilhoso. Irmãos, Deus nos deu tudo isso. Estão nas nossas mãos essas coisas. O que fazemos com elas? Estamos conseguindo abastecer toda a terra? Estamos conseguindo? Irmãos, graças a Deus, muita coisa o Senhor já fez no meio de nós. Mas, irmão, ainda tem muita coisa por fazer. Tem muita coisa por fazer. Então vamos orar diante do Senhor. Senhor, nos dê sabedoria e diligência para sermos fiéis na mão do Senhor, não é? Esse ano, em fevereiro, janeiro, nós começamos com um projeto Vide Frutífera. Vide Frutífera, para produzir fruto. Nós nos deparamos com uma estatística nossa. Esses últimos anos, a gente não tem crescido como deveria, não é? Às vezes nós damos 2 passos para frente e voltamos 1 passo. Ganhamos 2 pessoas e perdemos 1.
Por que nós não conseguimos reter as pessoas? Temos que ir diante do Senhor: Senhor, o Senhor nos entregou esse alimento todo, 7 anos de fartura, nós temos que distribuir esse alimento para as pessoas. Irmãos, que o Senhor, pela misericórdia do Senhor, a partir dessa conferência, nós possamos ter uma outra atitude, não é? Há uma falha no processo, eu não sei nem como explicar, mas irmão, eu quero dizer para vocês: o Senhor não nos abandonou, não. Eu queria promover entre nós, irmãos, mais pregação do Evangelho. Vamos pregar mais o Evangelho. Vamos procurar na nossa vizinhança, bairro onde moramos, cidade onde nós estamos, irmãos, vamos diante do Senhor: Senhor, nós queremos pregar o Evangelho a todas as pessoas na minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade. Orar ao Senhor, me dá forças, me dá encargo para bater as portas. Tem encargo para pregar o Evangelho? O fogo do Evangelho tem que queimar novamente em nosso coração. Vamos ser queimados pelo fogo do Evangelho? Irmão, se você vê o José sendo útil na mão do Senhor, porque ele tinha um fogo no seu coração, pela visão que ele viu, pelo sonho que ele teve. Irmãos, o Senhor entregou para você esse sonho, essa visão de reinar no mundo que há de vir. Irmãos, esse sonho deve fazer você queimar no coração para pregar o Evangelho a outras pessoas. Todavia, não tem faltado a pregação do Evangelho no nosso meio. Quem sabe precisa fazer melhor, mais ainda, mas nós temos pregado o Evangelho. Mas irmãos, as pessoas que nós pregamos o Evangelho, nós não conseguimos retê-las na vida da igreja. Então tem algum problema no processo. Eu queria sugerir, irmãos, que todos nós praticamos o seguinte. A editora tem esse livro aqui, ó. Todos conhecem? Crescendo em Vida. Lições básicas para o apacentamento. No passado, a gente pregava o Evangelho, ia para uma pessoa, pregava o Evangelho, e nós dizíamos às pessoas, depois que ela invocou o nome do Senhor, que ela agora é filho de Deus, essa pessoa é filho de Deus, ganhou a vida de Deus, Deus vive dentro dela, e que daqui para frente ela precisa crescer. Essa vida precisa ser alimentada, essa vida precisa respirar e precisa conviver com outras pessoas que têm a mesma vida. Então o que nós fazemos? Nós sugerimos à pessoa que venha reunir conosco. Nós nos reunimos no Bucafé, nós nos reunimos em tal e tal lugar, não é assim? Tem reunião no domingo, no sábado, na terça, na quinta. Se você quiser, olha aqui, não é suficiente. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nesse último semestre nós temos falado muito que as pessoas, homens, no tocante às coisas do Senhor, de Deus, principalmente quando ela recebe o Senhor, se converte ao Senhor, ela se torna uma ovelha. Jesus, quando esteve aqui na terra, em Mateus 9, é isso, né? Mateus 9, quando ele pregava o Evangelho do Reino de aldeia em aldeia, cidade em cidade, ele via as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Ele então curou toda sorte de doenças e enfermidades, que é a necessidade primária das pessoas que estão vivendo nesse mundo e sofrem
toda sorte de males físicas e também espirituais. Precisam de oração, precisam de libertação, não é? Mas lembre-se de uma coisa: essa pessoa que você acabou de converter, essa pessoa que acabou de invocar o nome do Senhor, ela é uma ovelhinha. E uma ovelhinha precisa de alguém dizer para ela o que fazer. Entre nós, irmãos, nós somos um pouco, nesse aspecto, um pouco informais demais. Tem pastor nessa igreja? Não tem. Mas ovelha precisa de pastor. Que tal vocês? Você não quer ser um pastor? Você não quer ser pastor dessa pessoa? Então diga a essa ovelhinha o que fazer. Você deve dizer imediatamente a essa pessoa: você acabou de ser salvo, você é um bebê que nasceu de Deus, você precisa se alimentar, você precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, pelo menos as coisas mais básicas. Eu me proponho de vir na sua casa uma vez por semana para te ajudar. Eu proponho vir até 8 semanas na sua casa. Eu vou dar essas 8 lições para você. Qual é o melhor dia? Não pergunta assim, você quer? Não pergunta. Você pergunta, qual é o melhor dia? Onde você consegue reunir maior número de pessoas da sua casa ou da sua vizinhança. Ela vai dizer, para mim o melhor dia é quinta-feira. Está bom, vamos marcar então quinta-feira. Qual é o melhor horário? 7 horas? 8 horas? Deixa a pessoa dizer, certo? Tá bom, marcou um horário. Você tem isso aqui, como sua base, como sua referência. A primeira lição, sabe qual é? Sabe qual é a primeira lição? Invocar o nome do Senhor. Não basta apenas a pessoa ter invocado naquele dia quando você pregou o Evangelho, no dia da sua conversão. Você precisa explicar a Bíblia para ela, por que invocar o nome do Senhor, como é importante invocar o nome do Senhor. E aí essa pessoa vai dizer, é por isso que você me ensinou a invocar o nome do Senhor. Como é importante invocar o nome do Senhor, como é bom invocar o nome do Senhor. Eu vou invocar o nome do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, só com essa primeira lição, se um dia você trouxer essa pessoa para uma reunião da igreja, ela não vai mais estranhar. Quando entra numa reunião da igreja, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se a pessoa nunca ouviu falar sobre invocar o nome do Senhor, a pessoa estranha, ou não estranha? Você não estranhou quando chegou pela primeira vez na reunião da igreja? Que negócio é esse? O que é isso? Conciso. Quando terminar, sempre pergunte: vocês aqui entendeu? Não entendeu? Você explica tal. Depois de tudo, tem alguma necessidade de oração ainda nesta casa? Irmão, isso é muito importante. Todas as vezes você precisa perguntar se há uma necessidade de oração, e você vai ali orar por essas pessoas ou pelas situações delas. Isso é muito importante, tá? E quando terminar, já deixa marcada a próxima reunião. Seja bem objetivo. Não fica esperando para jantar. Não fica esperando um cafezinho, um bolo, porque isso vai cansar, vai pesar, não é? A não ser que depois de 1, 2, 3, 4
reuniões dessa, o dono da casa, e não é raro acontecer isso, dono da casa ou dona da casa dizer: olha, nós ganhamos tanta ajuda de vocês, vocês vieram aqui nos dar de graça a palavra de Deus, e vocês vieram aqui para nos alimentar, o mínimo que podemos fazer é essa mesa que colocamos para vocês aqui, ó. Irmão, não é raro acontecer isso, mas não espere isso e não peça isso. Irmãos, cuide, use isso aqui. Vamos usar, não? Vamos usar? Isso faz parte do que chama de processo. Está faltando processo no nosso meio. Precisamos de um processo. Precisamos todos trabalharem com isso. E com isso, irmão, nós vamos ajudar as pessoas. Irmãos, tendo isso na mão, não fica fácil para você apacentar? Se for para você levar só a Bíblia para apacentar, você vai apacentar de um jeito, o outro vai apacentar de outro jeito. Irmão, não é melhor nós fazemos todo com o processo correto? Vamos fazer isso ou não? Vem mais uma coisa, a continuação desse processo. Quando estiver terminando as 8 lições, quando estiver chegando já na 5ª lição, 6ª lição, converse com os irmãos responsáveis da igreja, converse com os presbíteros da igreja. Eu tenho um grupo de pessoas, umas famílias que eu estou apacentando com 8 lições. Eu preciso que a igreja prepare um momento especial para receber essas pessoas. Que tal? Vamos chamar isso de um momento especial de receber as pessoas. Vamos criar um momento especial, uma reunião especial, uma festa do amor. Se a igreja tem uma chácara, vamos levar todas as pessoas para a chácara. Que tal? E todos os irmãos que estiverem apacentando algumas pessoas, vamos convidar para esse momento especial. E nesse dia, nesse momento especial, serve para quê? Para você apresentar a igreja para essas pessoas. Essas pessoas, irmãos, precisam ter uma identidade. Qual é a sua casa? Que é a sua casa? Você tem a sua família, não tem? Você tem a sua casa, não tem? Você faz parte de que casa? Se você é Silva, certamente você não é da casa de Guimarães, você é da casa Silva. Você tem uma casa, não tem? Qual é a sua casa? Cada um fala para o vizinho: ó, minha casa, eu sou casa Dong, minha casa é casa Dong, né? Só que as pessoas novas que entram no nosso meio, muitas vezes não é apresentado a elas a que casa ela pertence. Não, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma igreja sem nome. Tem algum nome essa igreja aqui? Tem? Não tem igreja, não tem nome. Irmão, tem que apresentar as pessoas nessa reunião. A pessoa que você está apacentando, vem para essa reunião especial que os presbíteros, os irmãos responsáveis, os diáconos vão preparar uma reunião especial. Elas vão vir aqui, sabe fazer o quê? Assim como numa empresa, quando você entra numa empresa organizada, o primeiro dia do seu emprego, do seu trabalho, chama-se o quê? Integração. Integração. Para que serve a integração? É para conhecer a empresa na qual você está ingressando. Você vai trabalhar. Então, aquele dia é na integração, para mostrar para você qual é a visão da empresa, não é? Qual é a missão da empresa e quais são os valores da empresa. Irmãos, essa pessoa nova que você está apacentando precisa ser apresentado a ela, a igreja. Precisa apresentar a ela qual é a visão da igreja, qual é a missão da igreja, quais são os nossos valores. A
vida da igreja, as reuniões da igreja, os grupos familiares, como convivemos, buscamos o quê, não é? Irmãos, essa pessoa é oficialmente, formalmente introduzidas na igreja. Você vai dizer para ela: você agora pertence a essa igreja. Irmão, isso é muito importante. Tudo isso faltava no processo. Por isso que nós perdimos as pessoas não sabem de que casa ela é. Ela é da casa Silva, ou da casa Guimarães, ou da casa Pereira. Então ela precisa saber que eu pertenço a essa igreja. A igreja em Barretos, a igreja em Sumaré, a igreja Itumbiara, Salvador, Itaúna, Brasília, não é? Você pertence a essa família, você é dessa casa. Fidelize as pessoas sabem, então daqui para frente ela pertence a essa igreja. Vocês estão entendendo? E a partir de então, irmãos, oficialmente elas são introduzidas num grupo familiar de multiplicação, GFM. E geralmente é da pessoa que o apacentou, pertence ao grupo familiar de multiplicação dessa pessoa que cuida delas, entendeu? E no GFM, irmãos, ali nós o que? Desfrutamos alimento diário, ou desfrutamos o jornal, ou desfrutamos das 40 lições. Eu não sei, cada um aqui deve ver alguma coisa. Talvez mais tarde a gente também mexe isso no processo. Mas de qualquer forma, irmãos, ali vive a vida normal da igreja, juntamente com o grupo familiar. Eu vou dizer o seguinte, irmãos: os grupos familiares de multiplicação precisam ser fortalecidos. Ainda são fracos. Que tal? Vamos trabalhar com mais empenho o grupo familiar de multiplicação? Eu sinto que alguns não estão levando a sério. Sem grupo familiar de multiplicação não há multiplicação. Nós não conseguimos segurar as pessoas se não houver grupo familiar de multiplicação. Precisamos, irmão, trabalhar bem no grupo familiar de multiplicação. E o foco agora não é só a vida social entre os irmãos. O foco agora é multiplicação. Cuidar das pessoas, não é isso? Para multiplicar. E nessa reunião, irmãos, eu vou dizer para vocês, é uma coisa que talvez alguns acham que eu sou muito caduco nisso. Irmãos, tem que ter comida. Quem não gosta de comer? Hein? E comer com quem gosta. Você gosta de comer com quem gosta? É horrível, irmãos, comer com quem não gosta. Pode ser melhor comida, mas, irmãos, nós vivemos em boas companhias. Reunimos com esse grupo boas companhias, não é isso? Desfrutamos com os outros. Irmão, pelo menos um bolinho, né? Um bolinho. Dá para fazer um bolinho, não? Um cafezinho, dá para fazer? Não é muito trabalho. Né, irmã Júlia? Fui na sua casa, o que a senhora preparou? Preparou o quê? Um sopão. Um sopão. Não é gostoso comer com os irmãos? Pegue os onésimos pelo estômago. Atos capítulo 2, versículo 42 a 46. Eles tomavam as suas refeições com singeleza de coração, e o Senhor ia acrescentando-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Essa alegria, irmãos, tem que ser restaurada entre nós. A alegria de viver juntos, a alegria de comer juntos, a alegria de reunir juntos. Mas essa é a vida da igreja. É uma festa para o Senhor. Dá para fazer isso ou não? Dá para fazer?
Aí vem as 40 lições. 40 lições. Os irmãos estão nos ajudando. Foi ontem à noite, não? Ontem à noite? Foi quanto? Anteontem? Ontem? Ontem à noite? Ajuda, né? Ajuda que os irmãos nos deram. Como usar as 40 lições. Você sabe que nós da nossa geração, Miguel, Esdra, eu, André, né? Alguns mais velhos aqui, eu não vou falar nome, né? Todos já com cabelos brancos, cães. Irmão, nós tivemos a base, nós estudamos na igreja do Senhor praticamente todos os livros da Bíblia juntos, não foi? Estudando praticamente juntos, todos. Hoje isso constitui a nossa base. Nós temos, a base que nós temos hoje é todos esses anos que nós estudamos juntos, todos os livros da Bíblia, do Velho Testamento, Novo Testamento. Mas os irmãos que entraram nos últimos anos, ou de 15 anos, 20 anos, irmãos, não tiveram essa fundamentação na verdade de uma forma sistemática. Sim, tem sido fundamentados com alimento diário, tem sido alimentado com as palavras das conferências. Irmãos, isso já é grande coisa, vocês já têm grande depósito dentro de vocês. Eu diria às vezes, irmãos, eu sempre falo assim, na conferência de jovens, o pior jovem entre nós é melhor, irmão, do que muitas pessoas. Eu digo em termos de constituição da palavra. Mas mesmo assim, irmãos, ainda nos falta melhor fundamentação das verdades. O que vocês acham? Então imagina só, se nós pudéssemos ter uma sequência de lições para fundamentar todos, nós não seríamos mais fortes, nós não seríamos mais consistentes. É um esboço de lições. Talvez você diga, na primeira lição, a Bíblia. Ah, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que é eu falar de Deus por meio de homens movidos pelo Espírito. Então eu não presto muita atenção nos versículos e tal. Eu acredito, eu não tenho problema com isso, eu não tenho dúvida quanto a isso. Irmãos, o problema não é você ter dúvida. Se chegar um dia, um amigo seu, um colega seu, uma pessoa que você está falando, perguntar para você, quem que disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Onde você prova? Você não vai se lembrar. Então, irmãos, não é você duvida ou não duvida, você precisa se constituir com a palavra para ajudar outras pessoas. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, né, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Bíblia é soprada por Deus.